Eu casei muito cedo, né? Eu casei, faltava um mês pra completar 17 anos, sim. Meu Deus, eu mal tinha feito uma grande festa de 15 anos, que era um sonho de toda moça, aquela festa assim, olha, se você namorar, você não ganha festa. Sim, gente, eu tenho 28 anos, mas eu sou desse tempo, entendeu? Porque quem é da roça, as coisas costumam chegar por lá. E então eu realmente falei, não vou namorar porque eu quero ganhar minha festa de 15 anos. Só pra você ter ideia, né? Que eu acho que eu sou no tempo dos anos 70 e não sabia. Acho que a minha idade foi errada. Que eu sou da época em que se ganhava enxoval, ganhava enxoval completo na festa de 15 anos. Hoje em dia isso não existe, né? E olha, só se passaram aí poucos anos, entendeu? 13 anos. Eu sou dessa época, né? Então, mas eu casei cedo. Por que eu casei cedo? Porque eu conheci meu marido, eu tinha 11 anos de idade. Ai, você que tem filho de 11 anos agora arrepiou, né? Mas eu conheci meu marido, eu tinha 11 anos de idade. A gente se conheceu, acho que na escola, na igreja, não sei. Eu sei que a gente se encontrou, se gostou desde a primeira vez, a gente tá junto até hoje. Inclusive, agora no dia 26 de fevereiro, que passou, nós completamos 11 anos de casados. E eu conheci ele, gente, eu lembro muito bem da cena, assim, aquela jaquetinha de couro. Eu acho que ele dormia com aquela jaqueta, porque toda vez que eu via ele tava com aquela jaqueta de couro. Mas eu lembro do quanto eu não tive dúvida, sabe, quando foi pra casar, assim, porque a gente é assembleiano, não pode fazer muita coisa que a gente tem que fazer, tem que casar cedo, né? Então, a gente não tinha dúvida, claro, né, mas foi uma das maiores decisões, melhores decisões, na verdade, que eu tomei na minha vida. E eu lembro de coisas simples, como, por exemplo, minha mãe observando meu sogro, minha sogra, a relação deles, que, claro, minha mãe é dessas, né? Observando a relação deles e vendo como que era a relação de pai e filho, e a minha sogra deve estar sabendo disso agora, viu? Mas a minha mãe observava tudo. Por exemplo, quando meu sogro saía da cadeira dele, né, na igreja, e ia lá do outro lado, que tinha um cunhadinho bem pequenininho, que era bebê ainda, ia lá do outro lado, pegava o filho no colo, voltava. Pra quê? Pra que a esposa pudesse descansar. Ou seja, tudo isso a minha mãe estava observando. Acho que a minha sogra tá sabendo disso agora. Mas por quê? Porque realmente nós aprendemos muita coisa dentro de casa, né? E meu marido, pra vocês terem noção, é uma expressão disso, né? Quem conhece mais de perto sabe o quanto tem essa coisa do servir, do ajudar, do estar junto. E nós casamos com 16 para 17 anos, e depois de um tempo nós íamos parar em Portugal. Nunca foi planejado, assim. Portugal não foi um sonho, não foi, sei lá, a gente decidiu que ia sair do país depois de 5 anos de casado, e era para ser Estados Unidos, né, e íamos tentar um visto e tal, tinha muito visto negado na altura, e a gente falou, peraí, eu acho que a gente vai gastar dinheiro à toa. E eu sei que Portugal entrou no nosso caminho, gente. Assim, entrou no nosso destino, e dentro de menos de 3 meses a gente estava aqui. Só que antes de eu embarcar, você faz passaporte, compra passagem e tudo mais. Antes de eu embarcar para Portugal, 15 dias antes, o senhor me fez lembrar de algo que ele me falou quando eu tinha 11 anos de idade. E ele avisou, basicamente, que eu ia para muito longe. Foi no dia que ele me fez a maior promessa da minha vida. E essa parte do você vai pra muito longe, a gente deixou pra lá. Porque às vezes Deus fala as coisas com a gente e a gente ouve só a parte que a gente quer. A parte que a gente não quer, a gente deixa pra lá, né? Então eu lembro que ele chamou meu pai, Deus usou uma pessoa pra falar isso, e ele chamou meu pai e falou assim, cuida muito bem dessa menina enquanto ela estiver perto. Não posso pôr aqui, não posso chorar porque borra a maquiagem, né? Vai lá. Mas isso passou, sabe? E você esquece, literalmente. Então 15 dias eu lembro literalmente. Às vezes o Espírito Santo tem as suas maneiras de falar, né? Mas eu lembro como um flash, assim, eu estava escovando meus dentes e aquilo veio como um flash na minha memória, assim, do dia que Deus falou que isso ia acontecer. E eu falei, meu Deus, nossa, eu nem sei como isso tá acontecendo, né? Como que eu tô embarcando para outro país, mas naquele dia a paz reinou, assim,
Não que a gente tivesse incomodado não, mas é como se, ok, estamos indo para outro país, eu não sei o que vai acontecer e tudo mais, mas aquele dia era como se colocasse um bálsamo e a gente falasse assim, não, é isso, bora. Mas nem tudo são flores, né? A gente chega no outro país sozinho, sem ajuda de ninguém, começando uma vida do zero com 2 malas. E a gente acha assim que, eu não sei, que existe um mundo nos esperando aqui, mas não é bem assim, né? Então a gente chegou, batalhou muito, assim. Pra vocês terem ideia, talvez poucas pessoas saibam disso, mas quando a gente chegou, poucos dias depois nos aconteceu um imprevisto, que eu nem vou citar aqui, mas e a gente ficou com 5 euros na carteira. Um aluguel pra pagar, sem trabalho certo. E nós com 5 euros na carteira. Foi desesperador, né? Mas eu lembro como se fosse hoje, assim, que a gente não podia ir na esquina. Depois desse episódio, que não era culpa nossa, mas são coisas que acontecem com o ser humano. E essa vida começando era assim, confia em Deus e vai, querido, porque você não tem muita opção. E nós começamos, a nossa chegada aqui, assim, foi muito Deus. Eu tinha um problema muito sério de coluna, né? E quando eu cheguei aqui, 15 dias eu fui curada desse problema de coluna. Eu trabalhei no pesado, eu nunca fiquei mal da coluna, nunca. No Brasil, se eu desse um mau jeitinho, assim, eu já tava entrevada. Ou seja, Portugal começou a nos trazer muitas coisas boas, né? Mas foi uma história muito difícil, assim, de anos. E a gente achando que a vida aqui não ia dar muito certo. Mas a gente veio com... Quando a gente veio, a gente falou assim... Não existe uma opção voltar. Eu não sei por que a gente colocou isso, mas era uma decisão nossa. Não existe opção voltar, porque se você colocar uma opção, a primeira coisa que der errado, você volta embora. Né? E não era isso que a gente queria, que a gente queria fazer dar certo. Né? Aí, entretanto, no momento mais difícil, fazia 2 anos que nós estávamos em Portugal, eu descobri que eu tô grávida. Misericórdia. Eu falei, Jesus, não é possível. É claro que você fica muito feliz, né, com tudo, mas era um dos piores momentos onde a gente estava assim, meu Deus, será que Portugal é pra gente mesmo? E daí começou a aparecer algumas propostas para ir pra França, para ir para outros lugares, para ganhar muito mais. E o Senhor veio e falou assim, não, seu lugar é aqui. E eu, ok, tudo bem, né? Não tem nada aqui pra gente, mas meu lugar é aqui, tudo certo. E aí eu falei, ok, minha filha vai nascer aqui, o que eu faço? Não tem documento, nada dava certo pra gente nesse lugar. Então eu fui ter minha filha na Espanha, e para que ela tivesse documento, pelo menos uma na família, né? Nós estávamos legais, vamos dizer assim, legais porque nós estávamos contribuindo no país, fazendo tudo certinho, mas a própria residência certinho ainda não tinha saído. Né? Que é o que faz a gente ir e vir e tudo mais.